Áudio Web, você ouve Arquivo Histórico, o confronto do passado com o presente, com Sullivan Bruno. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Arquivo Histórico, sempre com os melhores documentários para você. E hoje o tema é sobre jornalismo, a teoria do jornalismo, conceitos e histórias. Você assiste um canal de televisão, um jornal, pela internet ou em qualquer plataforma de mídia, sempre de olho nas notícias que repercutem no seu dia a dia. Mas você já parou para pensar como elas começaram? Pois é isso que vamos ver agora. E você é o nosso convidado. Vem com a gente. Conceitos e histórias. A teoria da prática. Qualquer teoria não passa de um reducionismo. Esta está na sua natureza. Se vou teorizar sobre determinado assunto, significa que quero enquadrá-lo sobre um ponto de vista determinado, mesmo que para isso utilize os mais diversos conceitos e as mais diversas metodologias. Ao final, meu trabalho acaba sendo reduzir os tais conceitos e as tais metodologias aos limites do próprio quadro teórico que proponho. Não adianta, é impossível escapar dessa cena. Teorizar é uma tentativa desesperada de enquadrar interpretações críticas que, vistas sob qualquer outro ângulo, mostrariam-se muito mais complexas. Então, para que escrever uma teoria do jornalismo? Pelo mesmo motivo que se fazem teorias nas mais diversas áreas, para aprofundar o conhecimento sobre elas. Por mais paradoxal que pareça, reduzir também é ampliar. Quando faço um recorte sobre um tema, meus métodos de análise promovem questões que podem servir para incentivar a criação de outros métodos, que vão produzir novas questões e assim por diante. A persistência de qualquer pesquisa está nas perguntas, não nas respostas. Desde que o pesquisador tenha consciência do relativismo teórico e não se feche nos próprios emertismos, a teorização pode ser muito útil. E não falo só dos círculos acadêmicos. Aliás, talvez sejam os profissionais do jornalismo os maiores beneficiários da reflexão crítica sobre sua atividade. Sei que nós, jornalistas, detestamos os academicismos. Mas será que podemos prescindir de estudos críticos sobre nossa profissão? Nosso saber é autônomo e somos autossuficientes? Será que a imprensa tem tanta credibilidade assim para requerer autonomia? Essas perguntas estão no centro dos debates sobre a importância do campo jornalístico na sociedade contemporânea. O século XXI foi inaugurado pelo jornalismo, com data e local bem definidos. Nova York, dia 11 de setembro de 2001. Nas análises sobre os atentados, veículos de comunicação das mais variadas procedências foram unânimes em apontar o fato como marco oficial de um triste começo do século. Fizeram o que fazem habitualmente. Por suas lentes midiáticas, reconstruíram os acontecimentos diversas vezes, mas ofereceram ao mundo a ideia de que o que estavam vendo era o espelho da realidade. E como historiadores da atualidade, batizaram a época que começava. Afinal, como duvidar das imagens da CNN? A mesma pergunta deve ter sido feita pelos autores do ataque às Torres Gêmeas quando estavam planejando. Não bastava atingir o símbolo do império capitalista. Era preciso que o mundo fosse testemunha desse ato. E assim, ele foi meticulosamente programado para que o segundo avião atingisse o alvo em um espaço de tempo suficiente para as câmeras de TV transmitirem ao vivo. O espetáculo do terror encontrou seu palco. E os roteiristas e diretores somos nós, jornalistas, do alto de nossa perene pretensão de testemunhar a história e oferecer aos outros mortais a verdade sobre os acontecimentos. Mas não foram só os terroristas que usaram a imprensa. 2 anos depois, a vergonhosa cobertura da mídia americana na guerra do Iraque mostrou que o nível pode chegar à manipulação da informação pelos governos constituídos.
escaldada pela guerra do Vietnã, quando corajosos repórteres e imagens aterrorizantes mudaram a opinião pública do país e forçaram a retirada das tropas do Tio Sam. A administração Bush inventou a mais ultrajante forma de cobertura jornalística da história da imprensa. Os famosos repórteres embedded, ou seja, os jornalistas que viajavam nos tanques do exército americano e, obviamente, só reportavam o que interessava aos comandantes ou guarda-costa. Tente se colocar no lugar desses repórteres. Seu país está em guerra. Seus chefes dão suporte ao governo. A maioria da população, cega pelo medo, apoia o presidente e ainda por cima você está no meio de tiros e explosões. Em um país estranho, sendo protegido por rambos, que falam a sua língua e também comem bacon do café da manhã. Mesmo para um profissional sério e bem intencionado, é muita pressão e muito constrangimento. Um dos poucos repórteres americanos que não se submeteu aos ditames do Pentágono foi execrado durante a guerra. Veterano da cobertura do Vietnã, com 50 anos de profissão, sendo 45 como correspondente de guerra, o experiente Peter Arnett foi demitido da emissora após conceder entrevista à rede iraquiana de televisão criticando a imprensa americana. A pressão, portanto, atingiu até mesmo jornalistas que evitaram passeio no deserto a bordo das carruagens blindadas de George W. Bush. Peter Arnett esteve 2 vezes no Brasil, a meu convite para proferir palestras sobre jornalismo. No item sobre correspondente de guerra, vou relatar algumas das histórias que ele deixou registradas. Essa é a frase de Felipe Pena. Agora, no entanto, vale utilizar o exemplo da pressão que ele sofreu durante a guerra do Iraque e também o planejamento que o jornalismo assume desde começo de século. A batalha por corações e mentes travada na seara da comunicação é tão ou mais importante do que os fuzis e canhões. Na sociedade pós-industrial, não há bem mais valioso que a informação. Mercados financeiros estão conectados em tempo real, fluxos de capital mudam de pátria em frações de segundo e mesmo um simples acesso à internet já nos coloca como ativos integrantes do estratégico banco de dados do mercado global. Não é exagero, é fato. Seu perfil de consumidor, que há muitos já substituiu a palavra cidadão, é mapeado diariamente por meio das indicações de seus gostos e preferências registrado pelo clique do seu mouse na web. O Big Brother já existe, amigo, e você está nele. A questão é, se no capitalismo tardio a informação é tão estratégica, quem serão seus mediadores? Nesse ponto é que o jornalismo assume função vital. E é por isso que estou interessado em discutir seus conceitos e teorias nesta série. Com a convergência tecnológica que traz hibridação com contextos midiáticos culturais em fluxos de informação com velocidade cada vez mais acelerada. O profissional da imprensa precisa ter uma formação sólida e específica para assumir o papel de mediador. Em outras palavras, ele precisa ser um especialista. Ninguém gostaria de entrar em um hospital a ser atendido por um contador ou ser defendido no tribunal por um veterinário. Então, por que seria diferente com o jornalismo? Os currículos dos cursos devem articular a teoria e prática e não separá-los em blocos monolíticos sem intercâmbio. O aluno não pode ser um mero reprodutor de técnicas, mas também não pode desconhecer as ferramentas que irá utilizar na profissão. A reflexão acadêmica é fundamental para o desenvolvimento do pensamento crítico, mas deve estar associada à própria produção discente, antenada com a realidade. O ideal é juntar a experiência profissional à reflexão acadêmica. Um exemplo paradigmático disso é o projeto dirigido pelo professor Fernando Ferreira e Miguel Pereira da PUC do Rio de Janeiro. O comunicador que seleciona alunos de comunicação para atividades práticas na área de TV, jornal, rádio e publicidade. Aliás, o método de trabalho de Fernando e Miguel serviram de norte para boa parte das ações que empreendi no sentido de unir teoria e prática. O corpo docente deve seguir o mesmo caminho. Assim, professores oriundos do mercado com título de mestre ou doutor possuem o perfil ideal. E mesmo nas disciplinas teóricas, os docentes devem dialogar com a realidade que cerca os alunos. No curso de jornalismo que dirigi, mais a metade dos professores eram mestres ou doutores, mas muitos deles vieram do mercado.
Por isso, tínhamos facilidade para implementar uma série de projetos práticos em jornalismo. Hoje, como professor do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense, escola pública e de notória excelência, encontro os mesmos desafios. Há professores competentes e dedicados, cuja principal preocupação é antenar a produção prática com a reflexão crítica. No meu caso específico, leciono telejornalismo e jornalismo político, mas procuro sempre viabilizar a interação entre teoria e prática, seguindo os preceitos que nortearam minha gestão como diretor e subreitor, funções que exerci durante 5 anos, construindo e reconstruindo currículos do jornalismo. Essas são as declarações de Felipe Pena. Todos os professores foram supervisionados por professores com experiência acadêmica no mercado. Para o telejornal, foi nomeado o professor Fábio Watson, editor executivo da Globo News, que faz mestrado em Nova York, enquanto era diretor do escritório da Rede Globo. Para a TV universitária, a professora Regina Varela, ex-coordenadora de programação da Rede Globo. Para publicações, o ex-editor do Dia, José Laranjo. Para a revista online, Adilson Cabral, doutorando em comunicação e web designer. Para o rádio, o famoso repórter aéreo, Genilson Araújo. Para a agência de publicidade, o professor Hugo Santos, eleito profissional do ano em 1984. E assim por diante. Vai lembrar que logo na primeira ExpoCon, concurso brasileiro de produtos estudantis da comunicação social, da qual participamos em 1999, a Estácio recebeu o maior número de prêmios entre todas as faculdades de comunicação do país. Melhor telejornalismo, melhor revista online, melhor fotografia jornalística e melhor vídeo publicitário, além do Grand Prix da fotografia. O sucesso valeu uma matéria da revista Imprensa, com o título Jornalismo se apresenta na prática. Nos anos seguintes, as premiações continuaram, não só no Brasil, mas no exterior. Ou seja, na prática, minha teoria baseia-se na produção crítica e na reflexão permanente. Na teoria, a prática fala por si mesma. Uma tem sentido, sem outra. O ensino de jornalismo em Colômbia tem caráter eminentemente prático. Embora nos últimos anos o diretor Nicholas Lehmann tenha proposto um sistema híbrido, também voltado para a teoria, com ênfase em disciplinas como estatísticas e ciência política, deixando a prática específica e aplicada para os últimos 3 meses de um curso de 2 anos. Na verdade, a proposta só confirma a opção de não estabelecer uma dicotomia inconciliável entre teoria e prática, mas sim de pensar em como articulá-las. No The New York Times, de 14 de maio de 2003, está registrado que uma das propostas específicas que Lehmann é um curso que examine as diferentes maneiras de busca da verdade, além de abordar os tipos de indícios exigidos em áreas como direito, economia, psicologia, estatísticas e filosofia. Ele também sugeriu que os alunos do primeiro ano façam cursos sobre literatura clássica e grandes pensadores. No segundo ano, os alunos se especializaram em uma disciplina concreta, como ciência, religião ou economia, e produziam uma publicação semelhante as feitas por alunos de faculdades de direitos americanas. O modelo deve ser adotado na maioria das escolas americanas, principalmente na Ivy League, associação de 8 universidades e faculdades de boa reputação do Nordeste dos Estados Unidos. Entre elas temos Columbia, Brown, Harvard, Princeton e Yale. Isso significa a substituição do curso de 10 meses por outro de 2 anos do nível Graduate Studies. Entretanto, existem também a Undergraduate Courses em Comunicação Social, cuja carga teórica é muito próxima à dos currículos brasileiros e europeus. A história de cada país teve influência direta na forma de se fazer jornalismo. A primeira tese de doutorado sobre a estrutura de um jornal foi defendida da Universidade de Leipzig, na Alemanha, em 1690, mas só em 1806 a Universidade de Breslau, também da Alemanha, ofereceu o primeiro curso sobre imprensa. Ano de fundação da Escola Superior de Jornalismo de Paris é ainda mais recente, em 1899.
A Espanha tem uma das mais famosas escolas de jornalismo do mundo, localizada na Universidade de Navarra, em Pamplona, coração do país basco. Há cursos de graduação e pós-graduação em jornalismo por todas as regiões espanholas, mas a maioria ainda carrega o título de comunicação social, como por exemplo o curso da Universidade de Santiago em Compostela, uma das mais tradicionais do país. O mesmo acontece em Portugal, onde o ensino de jornalismo é recente. Embora tenha um dos mais competentes teóricos do mundo, o professor Nelson de Aquina, da Universidade Nova de Lisboa. O ambiente para o ensino do jornalismo em todo o mundo ainda procura superar a obsoleta dicotomia entre a teoria e prática, o que acaba se reproduzindo em outra dicotomia, conforme o caro amigo já deve ter percebido: comunicação ou jornalismo. E ao mesmo não concordando com ela, parece atingir os objetivos dessa série. É impossível não abordá-la. No livro Histórias das Teorias da Comunicação, de Armand e Michele Matelart, dão tom sobre as dificuldades desta área do estudo. A história das teorias da comunicação é a história das separações e das diversas tentativas de articular ou não os termos do que frequentemente surgiu sobre a forma de dicotomias e oposições binárias, mais do que níveis de análise. Uma percepção que encontra eco em outro famoso teórico, Mauro Wolff. Daí resultou em conjunto de conhecimentos, métodos e pontos de vista tão heterogêneos e discordantes que tornam não só difícil, mas também insensata qualquer tentativa para conseguir uma síntese satisfatória e exaustiva. Wolff então opta por renunciar às correntes de pesquisa e expor apenas o que ele chama de tendências mais difundidas e consolidadas. E embora o título de seu livro seja Teorias da Comunicação, muitos dos conceitos estudados estão incluídos nas reportagens da teoria do jornalismo, como é o caso, por exemplo, do agendamento do Gatekeeper e do Newsmaking, que está inserido em uma perspectiva de construção da realidade. Na verdade, as dificuldades e discordâncias estão no cerne do embate político sobre o tema, não só na luta sobre definições e conceituações, mas a própria divisão entre os pesquisadores. Os teóricos da comunicação perguntam: afinal, jornalismo não é comunicação? Então é preciso estudar a teoria da comunicação, mas para algumas correntes e professores de jornalismo, esses estudos estão ultrapassados e são irrelevantes para a formação dos jornalistas. De forma sintática, a teoria do jornalismo ocupa-se de duas questões básicas: por que as notícias são como são e quais são os efeitos que essas notícias geram? A primeira parte preocupa-se fundamentalmente com a produção jornalística, mas também envereda pelo estudo e também da circulação do produto, a notícia. Esta, por sua vez, é resultado da interação histórica e da combinação de uma série de vetores: pessoal, cultural, ideológico, social, tecnológico e midiático. A linguagem também é um pouco diferente daquela utilizada em livros anteriores. Para começar, escreve na primeira pessoa do singular, o que não é comum em um livro considerado acadêmico. Geralmente, as obras universitárias seguem um rigor estilístico, que se torna muito pouco atraentes para o leitor. E isso inclui, além da fatídica utilização da primeira pessoa do plural e da narrativa hermética, uma infinidade de notas de rodapé e referências que desviam a leitura e interrompem o raciocínio. Para ser sincero, os textos acadêmicos são chatos, muito chatos. Então por que não tentar simplificá-los? A natureza do jornalismo, conceitos e histórias. Você não gostaria de ter o dom da ubiquidade? Imagine poder estar presente em vários lugares ao mesmo tempo e saber de tudo o que se passa nos mais diversos contextos. Como no poema de Anne Cummins, a grafia é minúscula mesmo. Você poderia estar instantaneamente em algum lugar onde nunca esteve e ver coisas que não pode tocar com muita proximidade. Ou, nas palavras do poeta Robert Frost, não vê profundezas, nem distâncias, muito menos aceitar os limites de olhar. O que acha? A resposta parece óbvia, mas desnuda o mais perene dos desejos humanos. A busca de onipresença triunfante só tem um objetivo:
A onisciência. O homem tem medo de desconhecido e luta desesperadamente contra ele. Um medo tão antigo que, na Bíblia, está registrado que a primeira frase do primeiro livro, o Gênesis, no princípio era o caos. Havia trevas sobre a face do abismo. A palavra caos e abismo transitam pelo mesmo campo semântico. O caos vem do grego kinen, que significa exatamente abismo. Os próprios gregos tratavam de relacionar a palavra com desordem e confusão, opondo-a radicalmente à ideia de organização e estabilidade. O abismo representava o desconhecimento, a incapacidade de ordenar o mundo e domar os fenômenos naturais. Na verdade, a obsessão por dominar a natureza esconde a verdadeira obsessão do homem: dominar o caos ou, em outras palavras, ter previsões seguras que evitem a queda do abismo, ou seja, no desconhecido. Para isso, ele inventou a ciência e tratou logo de criar leis determinadas que dessem estabilidade aos tais fenômenos naturais. A física de Aristóteles, a mecânica de Newton ou a abobada de Ptolomeu tinha a função primordial de ordenar os acontecimentos da natureza, explicando suas origens e tentando prever seus movimentos. Em suma, respondendo ao título deste item, afirmo que a natureza do jornalismo está no medo, o medo do desconhecido, que leva o homem a querer exatamente o contrário, ou seja, conhecer. E assim, ele acredita que pode administrar a vida de forma mais estável e coerente, sentindo-se um pouco mais seguro para enfrentar o cotidiano aterrorizante do meio ambiente. Mas para isso, é preciso transpor limites, superar barreiras, ousar. Entretanto, não basta produzir cientistas e filósofos e incentivar navegadores, astronautas e outros viajantes. Também é preciso incentivar navegadores e frear espaços, tais relatos e reporta informações a outros membros da comunidade que buscam a segurança e a estabilidade do conhecimento. A isso, sobre certas circunstâncias éticas e estéticas, posso denominar jornalismo. Segundo Bill Kovacs e Tom Russell, autores do livro Os Elementos do Jornalismo, relatos orais podem ser considerados uma espécie de pré-jornalismo. Para eles, quanto mais democrática uma sociedade, maior é a tendência para dispor de mais notícias e informações. O que pode ser comprovado pela democracia ateniense, que se apoiava em um jornalismo oral no mercado de Atenas, onde tudo que era importante para o interesse público ficava ao ar livre, como conclui Kovacs e Russell, citando o professor de jornalismo John Honenberg. As conclusões da dupla americana vêm ao encontro dos fundamentos da democracia grega, baseada em preceitos como insagoria, insonomia e isotimia, que serão abordados no item sobre jornalismo de resistência. Mas os próprios gregos perceberam as possibilidades de manipulação do conteúdo oral através da habilidade do orador. Os sofistas, cuja marca principal era a competência do discurso, foram criticados por Platão, para quem a cidade perfeita deveria ser governada pela classe dos filósofos, os únicos com sabedoria e conhecimentos suficientes para exercer o comando. Segundo ele, não haveria democracia enquanto os requintes do discurso oral continuassem valorizados. Ou o povo se submetia à reta filosofia, ou decidia pela injustiça do bom prazer. Os púlpitos da Igreja Católica e Protestante influenciavam reis e rainhas. Para Burke, os governos tinham plena consciência do poder que tal retórica tinha sobre a população, principalmente nas áreas rurais, onde havia obediência cega aos seus ensinamentos. A rainha Elizabeth I falou da necessidade de sintonizar os púlpitos, e Carlos I concordou declarando que, em tempos de paz, as pessoas são mais governadas pelo púlpito do que pela espada. Uma clássica e primeira declaração da ideia de hegemonia cultural. Burke ainda destaca outros importantes tipos de comunicação oral, como a academia, o canto, o boato e a informação de tabernas, banhos públicos, clubes, bares e cafés. E exatamente nos cafés de Londres, no começo do século XVII, que Bill Kovacs e Tom Russell situam um possível início de que eles chamam de moderno jornalismo. Lá os donos do pubs, casas públicas, estimulavam as conversas com viajantes, pedindo que contasse o que tinha visto pelo caminho. Na Inglaterra, havia cafés especializados em informações específicas.
Os primeiros jornais saíram desses cafés por volta de 1609, quando tipógrafos mais atrevidos começaram a recolher informações, fofocas e discussões políticas dos próprios cafés, depois imprimindo tudo. Ou seja, além da passagem de uma cultura oral para a escrita e a invenção dos tipos impressos que vai possibilitar o advento do jornalismo moderno, entretanto, a oralidade continuará sendo protagonista do processo jornalístico, não só na relação com as fontes, como também na configuração de novas tecnologias midiáticas, como o rádio e a televisão, conforme veremos mais adiante. A invenção da escrita e da impressão. Junto com o papiro e o papel, a grande revolução da propagação da cultura escrita foi a invenção da imprensa. E apesar da fama de Gutenberg, seus verdadeiros criadores foram os chineses. O primeiro livro impresso conhecido é do ano de 868 e a invenção do tipo móvel foi aproximadamente em 1040, ambos em território chinês. Isso sem falar do processo de impressão em xilogravura, cujo exemplar conhecido mais antigo é japonês e tem data de 764 a.C. Gutenberg ficou conhecido no mundo ocidental como grande revolucionário da imprensa porque uma de suas primeiras obras impressas foi a Bíblia Sagrada, no ano de 1456. Entretanto, é inegável a sua vital importância na história da sociedade que ele influenciou, através da rápida difusão do prelo de Gutenberg pela Europa. Foram consideradas as línguas nacionais, definiu-se a Reforma Protestante e também a Contra-Reforma. Além disso, constituiu a indústria do livro e da imprensa periódica. Mas mesmo antes de Gutenberg, as notícias já circulavam de forma esporádica na Idade Média, mas consolidada nos séculos XIV e XV. Eram as informações manuscritas que cresceram durante o desenvolvimento do comércio e da vida urbana, como veremos nos próximos itens. Veneza foi o centro informativo mais importante da Europa da época. Lá os comerciantes recebiam la terre devise, que ao ganhar periodicidade transformaram-se nas gazetas, o embrião dos jornais conforme os conhecemos. Esse espaço é o público, que também vai passar por uma série de transformações. O Arquivo Histórico fica por aqui. Para maiores informações, acesse a gente no Facebook, facebook.com/memorynews, facebook.com/memorynews, ou nosso blog, memorynewsavance.blogspot.com.br, memorynewsavance, tudo junto, memorynewsavance.blogspot.com.br. Envie seu comentário, sua opinião nessa postagem no Facebook. Obrigado a todos que me acompanharam e se você ainda não curtiu a Memory, curtam a página. Informação, prestação de serviço, esporte, os principais documentários, momentos que marcaram época, você acompanha na Memory News. Obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima. Ótimo final de semana para você. Fique com Deus.